Fala pessoal, tudo bem com vocês? Adriano Souza mais uma vez, do site adrianosites.com.br. Voltei trazendo mais uma sequência de videoaulas. Neste momento daremos início então a um curso de PHP básico, ok? Surgiu a demanda, surgiu a necessidade de criar esse conteúdo de PHP básico devido a outros projetos que nós temos desenvolvido, que é PHP Loja Virtual, PHP orientado a objetos, PDO e tudo mais. Houve a necessidade de apresentarmos um conteúdo também básico para aquelas pessoas que não têm conhecimento mínimo de PHP, aquelas pessoas que não sabem nada de PHP, nunca criaram um script PHP, nunca fizeram uma página PHP, enfim, houve então a necessidade de criar esse conteúdo para atender essa demanda. Eu sei que hoje na internet existem muitos cursos de PHP, enfim, existe muito material já na internet, mas eu gostaria agora de criar esse conteúdo de PHP básico, passando aqui a minha visão, passando o meu conhecimento, explicando da minha forma. Bom, sem mais delongas então, vamos dar início aqui a algumas explicações. Lembrando que esse curso nós iremos fazer ele basicamente na prática. Esse curso nós iremos lá no código digitar, criar os comandos, explicar o que são aqueles comandos e tudo mais, fazendo isso aí na prática. Mas logo de início temos aqui a necessidade de fazer algumas explicações breves de forma teórica para que não fique muito vago aquele conteúdo já indo diretamente lá para o código, chegando e metendo a mão na massa, sem conhecer um pouquinho da base, sem conhecer um pouquinho dos conceitos fundamentais. Lembrando que eu não vou ficar aqui falando a história do PHP, quem inventou o PHP, que ano que o PHP surgiu e etc. Tá? Não vou me apegar a esses detalhes. Se você quiser conhecer a história do PHP, como ele surgiu, quem inventou e tudo mais, dê uma pesquisada aí no Google, uma pesquisada na internet, que você vai encontrar diversos documentos relatando essas informações. Tá? Então não há necessidade de nós nos prendermos a isso. Bom, a primeira coisa que nós devemos entender aqui é o que é o PHP, né? Porque é você que está chegando agora, para você que não conhece programação ou que conhece programação em outras linguagens, não sabe o que é o PHP, nós iremos falar um pouquinho sobre isso agora. Lembrando que para você entender os conceitos do PHP, como utilizar o PHP e tudo mais, é muito importante, bem interessante mesmo, que você tenha um conhecimento pelo menos básico de algoritmos, lógica de programação, ok? Que você já tenha feito alguns testes com lógica de programação, já sabe o que é uma condição, já sabe o que é um laço e tudo mais, ok? Nós iremos nos prender aqui basicamente à linguagem PHP. O PHP ele é uma linguagem de programação em scripts voltada a projetos web, seja pequenos sites, livro de visitas ou grandes sites, tá? Sites pequenos e sites grandes, tudo isso pode ser construído com PHP. Temos também criados com PHP lojas virtuais e sistemas variados, sejam controle de estoque, controle de clientes, produtos e tudo mais. Enfim, qualquer sistema que você possa imaginar em criar, provavelmente você consegue com PHP. Como em outras linguagens de programação, no PHP também nós temos acesso a banco de dados, ok? Muito importante isso aqui. Logicamente, hoje que praticamente todos os sites e sistemas precisam de acesso a banco de dados ou não, depende aí da necessidade, mas enfim, o PHP ele fornece para nós ferramentas e possibilidade de trabalhar com o banco de dados. Diversos tipos de bancos de dados, inclusive. Ele trabalha com MySQL, Firebird, SQLite, SQL Server, Postgres e entre outros bancos aí. Sendo que o mais comum de você encontrar hoje na web, fazendo parceria com o PHP, é o MySQL. Ok? Ele é muito comumente utilizado juntamente com o MySQL. É muito comum você encontrar aí hoje servidores de hospedagens que oferecem já o pacote para você lá no serviço, que é o PHP com o MySQL. Ok? Então isso aí é o básico. Bom, nós temos aqui um outro detalhe que é o seguinte: que tipo de site eu posso fazer com o PHP? O termo site talvez hoje não seja apropriado para que a gente faça referência aos projetos web, pois a web ela é muito diferente agora, hoje, do que há tempos atrás.
Eu não sei se você já teve algum contato com criação de sites e com projetos web e como que a internet ela funcionava há alguns anos atrás. Então hoje é bem diferente. Quando nós falamos site, dá uma impressão assim tão pequena, né? A gente pensa logo em um endereço eletrônico, uma página na internet de uma empresa ou de uma organização, ou mesmo uma página pessoal bem básica. Então, sempre que falarmos aqui site, podemos pensar em muitos tipos de projeto, tá? O site é muito abrangente, é muito extenso falarmos aqui site. Basicamente, qualquer tipo de projeto web pode ser feito com PHP. Sejam eles sites básicos, sistemas de gerenciamento empresarial, loja virtual, que hoje é a grande demanda da internet hoje, fórum, rede social, controle financeiro, enfim, todo e qualquer projeto web pode ser feito com PHP. Veja que nós temos hoje muitos fóruns aí na internet, né, que você entra lá para postar as suas dúvidas, pesquisar algum conteúdo. Provavelmente alguns deles podem ter sido feitos com PHP. Rede social, vários projetos aí para redes sociais, basicamente construídos com PHP, ok? Enfim, como eu disse aqui, todo e qualquer projeto. O PHP ele é uma linguagem de script interpretada pelo servidor, diferente de outras linguagens que são compiladas, como por exemplo Pascal, C e outras. No PHP, o próprio arquivo-fonte ele é executado pela aplicação. Mesmo assim, o usuário final não tem acesso ao código-fonte final do seu projeto, tá? Ele só tem acesso ao que acontece lá no navegador. Pelo navegador, ele tem o resultado apenas do HTML, ele não enxerga o seu código PHP. Diferente do que acontece com JavaScript. Então, você tem diversos comandos JavaScript que podem ser visualizados se eles estiverem embutidos na página ali do navegador. O servidor web que interpreta o script PHP é o Apache, que fica rodando lá no servidor, recebe o conteúdo PHP, transforma esse conteúdo em HTML e mostra para o usuário final apenas o interessante, apenas o conteúdo que lhe é cabível, ok? Não entregando o código PHP. Os arquivos PHP são arquivos com extensão .php, tá? Pode ter qualquer nome, mas a extensão ela tem que ser .php. Assim como um arquivo TXT, um arquivo .doc, um arquivo PDF, nós temos um arquivo também .php. O servidor Apache identifica os arquivos com esta extensão .php, recebe o seu conteúdo, processa as informações contidas nesses arquivos e devolve para o usuário final apenas o que ele precisa ver. Basicamente, o que ocorre é que todo o conteúdo PHP ele é processado antes lá no servidor, retornando para o usuário as informações visuais na tela no formato HTML. Ou executa também alguma tarefa em plano de fundo, como um cadastro ou um upload de fotos, e outras tarefas também que não são visuais, como operações matemáticas, atualizações de informações de uma transação bancária ou de cartão de crédito, por exemplo, que são executadas internamente por um sistema sem que o usuário veja esse processamento. Então, muita coisa acontece lá dentro, muita coisa acontece lá por trás e o usuário não vê. Okay? O usuário ele vê somente aquilo que é necessário que ele veja. Por exemplo, uma confirmação na tela lá que seu pagamento foi efetuado com sucesso, que o saldo da sua conta foi atualizado com sucesso, que a operação com o cartão foi efetivada com sucesso, mas ele não sabe todo o código, todas as operações que são contidas ali, ok? Bom, pessoal, no próximo vídeo, então, a gente volta e vamos falar um pouquinho mais dessa questão básica aqui do PHP.